Olá, turma da primeira série do ensino médio do Colégio Batista. Hoje a aula vai ser da disciplina Álgebra, professora Graziela Amorim, e a aula do capítulo 3, tá? Esse capítulo, lembrando que nós já introduzimos na sala de aula, mas eu vou retomar ele num todo para alguns alunos novatos, tá? Colégio Batista, professor Samuel de Oliveira Santos. Então vamos lá, deixa eu só ligar o meu apontador aqui. Como a gente já falou anteriormente, né? Nós vamos tratar aqui agora sobre o plano cartesiano e começar sobre as coordenadas cartesianas. O que é coordenadas cartesianas? Um par ordenado de números é o conjunto formado por dois números em certa ordem. Usa-se a notação AB para indicar o par ordenado em que A é o primeiro elemento. Isso aqui, ó, em que A, tá certo? É o primeiro elemento e B é o segundo. Desse aonde aqui, desse par ordenado aqui, tá? Uma coordenada cartesiana. Nesse caso, veja alguns exemplos, ó. 1 e 3 é o par ordenado em que o primeiro elemento é quem, ó? Primeiro elemento é 1. Primeiro elemento é 1 e o segundo elemento é 3, tá certo? Nesse caso aqui, tem também o par, ó, 3 e 1. Só que agora, o primeiro elemento passa a ser quem? 3, tá certo? E o segundo elemento aqui passa a ser 1. Vale ressaltar que nós não estamos falando aqui de números decimais. Nós estamos falando de coordenadas cartesianas ou par ordenado, tá certo? Nesse caso aqui, não é 1,3, é 1 e 3 e 3 e 1. É importante ressaltar também que os pares, ó, os pares 1 e 3 e 3 e 1 diferem entre si pela ordem de seus o quê? De seus elementos. O que eu quero dizer com isso? Que 1 e 3, 3 e 1, por mais que os pares sejam formados pelos mesmos números, eles não são iguais, tá? Os pares, nesse caso aqui, eles não são iguais. Porque para dizer que os pares ordenados, ó, para que eu possa afirmar que dois pares ordenados eles sejam iguais, é só se os primeiros termos sejam iguais entre si e os segundos termos sejam iguais entre si. Como assim, professora? Olha só, olha esses dois pares aqui, ó, AB igual a CD. Eu só posso afirmar isso se o A, que é o primeiro termo, for igual a C, que é o primeiro termo. Ó, A igual a C, tá? Mas é suficiente dizer só o primeiro termo? Não, tem que ser o primeiro e o segundo termo. Então, se eu disser, se for comprovado que A, que é o primeiro elemento, é igual a C, o primeiro elemento, eu também tenho que confirmar que B tem que ser igual a quem? A D, ó. B igual a D. Então, se isso for verdadeiro, eu posso afirmar que os pares, eles o quê? São iguais, tá? Porque os primeiros elementos são iguais entre eles e os segundos elementos também. Para a gente entender um pouco sobre essa primeira parte aqui, tem um exercício da página, ó, 47, atividades para a sala, primeira questão. Nesse caso aqui, bora lá. Determine A e B de modo que a igualdade entre os pares ordenados se verifique, tá? Aqui, ó, eu tenho dois pares. Esse par igual a quem? A esse par, tá certo? Ele quer que eu verifique essa igualdade aqui, nós vamos verificar. E achando o valor de A igual a B. Então, letra A aqui, bora lá. Mesma ideia. Só pegar nesse caso aqui, ó. Quem é o primeiro elemento aqui desse par? 3A menos 2. 3A menos 2, ela tem que ser igual a 4 ou 3? Igual a 4. Por quê? Primeiro elemento igual ao primeiro elemento. Eu coloquei ele aqui, ó, tá? 3A menos 2 igual a 4, tá certo? Aqui formou uma equação de quê? Do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, 3A igual 2 faz para cá, somando A. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, A é igual a 2, tá certo? Bora lá.
para achar o valor de B, eu tenho... O que foi dito sobre igualdade? Que o segundo elemento, ó, gente, ele deverá ser igual a quem? Ao segundo elemento aqui desse meu par ordenado. Então, esse segundo elemento eu coloquei aqui, ó. B mais 4 igual a quanto? Igual a 3. Equação também do primeiro grau. Letra de um lado e número do outro. Então, aqui ficou 3 menos 4. B igual a menos 1, tá? B igual a menos 1 e... nesse caso aqui, A igual a 2. Se vocês pegarem esse valor de A aqui, ó, só para verificar, isso aqui é só uma prova real. A igual a 2 e substituir aqui, aqui fica 3 vezes A, vou até aqui, ó, aqui fica 3 vezes 2, tá? Menos quem? Menos 2, que vai dar quanto, ó? 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, ó, 4. Então, certinho, ó, 3A menos 2 dá quanto? Dá 4. Então, esse primeiro elemento vai ser igual a esse elemento, tá? Aqui você pode verificar da mesma forma. O valor de B equivale a quanto? Menos 1. Então, menos 1 com mais 4 dá quanto? Dá 3, tá certo? Então, é possível verificar e essa é a igualdade aqui. Bora lá, letra B. Na letra B... é a mesma ideia que nós vimos anteriormente, tá certo? Nesse caso aqui, ó, primeiro elemento igual ao primeiro elemento. Então, A menos B vai ser igual a menos 5 ou igual a 4? Igual a menos 5, meu povo. Então, A menos B igual a menos 5, ó, coloquei aqui, tá? A menos B igual a menos 5. Nesse caso aqui, bora lá, o segundo... A mais B vai ser igual a quanto? Segundo igual ao segundo elemento, igual a 4. Nesse caso, ó, A mais B igual a 4. Tá certo? Ok? Isso aqui gerou o quê? Gerou um sistema de duas equações, tá? Com duas incógnitas. Como é que isso é resolvido? A gente pode resolver pelo método de substituição ou adição. Eu vou escolher o método de adição, ó. O que o método de adição diz? A mais A dá quantos A's? 2A. B menos B com mais B. Se eu tenho menos 1, eu tiro 1, fica quanto? 0. Então, não precisa colocar aqui. Menos 5 com 4 sobra quanto? Menos 1. Então, uma equação do primeiro grau, A D igual a quanto? É igual a menos 1 sobre 2, tá certo? É necessário, já que achei o valor de A, eu preciso achar o valor de B. O que eu fiz? Eu escolho uma das duas equações aqui formadas. Nesse caso, eu escolhi a segunda, ó. A mais B igual a 4, eu coloquei aqui, ó. A mais B igual a 4. Quem tiver dificuldade em sistema, tem que revisar isso, tá? Assunto do 8º ano. Então, A mais B igual a 4, A mais B igual a 4. Nesse caso, eu substituí. Quem é o valor de A, gente? O valor de A tá aqui, ó, menos 1/2. Coloquei aqui, ó, menos 1/2, repeti, mais 4 igual a 4, tá? Mesma ideia de equação, letra de um lado e número de outro. Então, B é igual a 4, ele passa para cá com sinal positivo. Aqui, ó, é necessário, para quem deve estar perguntando, como é que resolveu isso? Ó, gente, eu fiz o que aqui? C, tá certo? Fiz o MEC, 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, o valor de B aqui é igual a 9 sobre 2. Mesma ideia. Se você quiser substituir aqui, ó, você vai ver que o valor vai dar menos 5, tá certo? A, que é menos 1/2, e menos 9 sobre 2 vai dar menos 5. E A mais B também aqui vai dar 4, beleza? Então, prosseguindo. Um par ordenado, A e B foi o que nós vimos, de números reais, pode ser representado geometricamente por meio de um ponto obtido da seguinte maneira. Ó, desenha-se dois eixos perpendiculares. Isso aqui é um plano cartesiano, tá, gente? Então, você tem o eixo X e o eixo quem? Y. E a interseção é O, que ele chama como quem? Como a origem, tá? Então, nesse caso aqui, não tem erro, ó.
Y, o eixo Y, isso você já conhece do plano cartesiano, e o eixo quem? X. Lembrando que o eixo Y, gente, é chamado de eixo das ordenadas. E o eixo X é chamado o eixo das abscissas, tá? E esse ponto aqui, ó, onde o eixo Y e o eixo X se encontram, a gente chama de origem O, que aqui é o ponto de interseção entre essas duas, entre esses dois eixos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui só como é que você forma. Marca-se o eixo marca-se no eixo horizontal, eixo X, o ponto P1, correspondente ao valor de A. Marca-se no eixo vertical, o eixo Y, o ponto P2, correspondente ao valor de B. Então, o que ele quer dizer? Se você tem aqui o eixo X e o eixo Y, ele aqui, ó, marcou um ponto, ele chamou de P1, como se fosse o valor de quem? De A, tá certo? E ele marcou aqui no eixo Y, P2, que corresponde ao valor de quem? De B, tá? Nesse caso aqui, esses pontos aqui se encontram, traça-se uma reta, e aqui você tem, destaca-se a reta, ele chamou reta R e reta S, tá certo? Isso aqui é um par ordenado, que é do ponto quem? O ponto P. Então, o ponto P foi feito por A e B. A que foi chamado o ponto P1 e B como ponto P2, tá certo? Isso aqui é mais uma revisão, porque isso é um assunto bastante diluído durante todo o ensino médio. Então, vamos seguir. Plano cartesiano, já mostrei anteriormente, ó. Eixo das abscissas, gente, é o eixo quem? X, tá? É o eixo X. Eixo das ordenadas é o eixo vertical e é o eixo quem? Ó, Y, tá certo? Que é horizontal X. Origem das coordenadas, ó, é o ponto O. Foi o que eu mostrei aqui para vocês. Esse ponto O aqui, que é esse ponto aqui, ele é a intersecção de X com Y, que sempre vai ser 0, 0, né? A abscissa do ponto P, eu já expliquei para vocês que nós formamos aqui um ponto P com a coordenada A e B. Então, a abscissa é o primeiro ou segundo elemento? Primeiro elemento. Por quê? Porque a abscissa significa X. Então, X vem primeiro. E depois aqui esse B significa valor de quem? De Y. Então, ele é a ordenada do ponto P, tá? E coordenadas do ponto é A e B, foi o que a gente já falou anteriormente. Então, plano cartesiano é formado por pares ordenados, né? E esse par aqui do ponto P é A e B, onde A representa o valor de X, B representa o valor de Y. A é a abscissa e B é a ordenada, tá certo? Então, prosseguindo aqui. Também já vimos sobre o eixo tanto, ó, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá certo? Nós sabemos que o X, ele é positivo, tá certo? Para a direita, negativo para o quê? Para a esquerda. Já o ponto Y, deixa eu só pegar outra aqui. O ponto Y, ó, ele é, gente, positivo na parte de cima, tá certo? E negativo, ó, nessa parte aqui, na parte de baixo, tá certo? Deixa eu só... Negativo na parte de baixo. Então, é formado aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, essa parte aqui, ela é bem diluída também, tá certo? No nosso conhecimento. Então, vamos lá. Produto cartesiano. Para quem foi meu aluno lá no 9º ano, isso aqui a gente abordou bastante, né? Função afim, produto cartesiano, toda essa parte foi bem abordada. Mas nós vamos recapitular aqui o que foi feito, tá certo? Deixa eu só mudar aqui. Então, bora lá. Dados o produto cartesiano. Quando eu sempre gosto de, ó, produto, tá certo? Produto, ele significa que você vai multiplicar um número por outro, né? Ou um conjunto por outro, enfim. Produto significa o resultado de uma multiplicação. Nesse caso cartesiano, é porque você não vai formar um produto como, por exemplo, 3 vezes 2, 6.
o cartesiano ele vai entrar aqui como que vai ser um resultado de uma multiplicação de dois conjuntos, porém, esse resultado aqui é cartesiano, né? Um produto cartesiano, resultado cartesiano. Ou seja, você vai obter pares ordenados, tá? Lembra lá dos pares ordenados, x e y? Então, você vai obter esses pares ordenados. Então, vamos começar aqui com dois conjuntos, tá certo? Nesse caso aqui, você vai ter um conjunto A, 1, 2, 3, ó, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, tá certo? Nós vamos fazer esse produto, obter o produto cartesiano a partir desses dois conjuntos, tá? Se é produto, é resultado de uma multiplicação, então eu posso colocar aqui, ó, A vezes B. Vale ressaltar que eu sempre gosto de falar para os meus alunos o seguinte, que quem vem primeiro é quem manda, tá certo? Então, A vezes B eu também posso ler aqui, ó, A cartesiano B, tá certo? Então, se é cartesiano e é um produto, vou formar o quê? Pares ordenados a partir daqueles conjuntos, tá certo? Então, bora lá. Então, ó, A vezes B é um resultado, é uma multiplicação. Como é que vai fazer? Eu gosto de dizer que quem vem primeiro manda. Quem vem primeiro é o conjunto A ou o conjunto B, gente? O conjunto A, tá certo? Ó, o conjunto A vem primeiro aqui porque eu quero A vezes B. Eu não quero B vezes A. Se fosse B vezes A, como é que seria, professora? Ia mudar o sentido. Quem vinha aqui primeiro seria B. Só que eu quero A vezes B, então eu primeiro coloquei aqui o conjunto A. Quem é o conjunto A? Ó, 1, 2, 3. Quem é o conjunto B? 1, 2, 3, 4. Lembra que é o produto, o resultado vai ser cartesiano, então eu preciso formar pares, gente, combinações. Então, vamos lá. Se eu disse que quem vem primeiro é A, isso quer dizer que os primeiros elementos, ó, gente, o primeiro termo e os primeiros elementos vão pertencer ao conjunto quem? A ou B? A. Por quê? Porque aqui, ó, o Azinho vem primeiro. Professora, e se o B viesse primeiro? Os primeiros elementos iam pertencer a B. Mas nesse caso, quem veio primeiro foi A, porque eu quero A vezes B. Então, o primeiro termo. E o segundo termo é formado por os elementos de quem? De B. Então, vamos fazer, gente, né? É simples aqui, fazer pares ordenados. Bora lá. Quem é o primeiro? Quem é o conjunto A? 1, 2, 3, tá? Então, eu preciso formar pares. O 1, aqui que é o primeiro elemento, ó. O 1 é o primeiro elemento, ele vai ter que formar par com todos os elementos de B, ó. Olha que legal. Então, formei 1 com 1, todos os elementos de B, tá? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, ó. 1 com 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Formei pares ordenados, tá certo? Acabei de... todos os elementos do conjunto B já formou par com o elemento aqui do conjunto A já. Então, nós vamos para o segundo elemento de quem? De A, porque A é que manda, A é o primeiro termo. Nesse caso aqui, ó, quem é 1, 2, 3, 4? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são os elementos de B. Então, é necessário formar par agora com todos os elementos de B. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3 e 2 e 4. Aqui os pares formados, tá certo? E por último, aqui já formei. E quem é o último elemento de A? 3. Então, olha o 3 aqui. O 3 vai formar par com todos os elementos, ó, gente, todos os elementos de B. Nesse caso, vai ser 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Então, se você, no final, perguntar qual é o produto cartesiano de A cartesiano B, vai ser quem? Vão ser todos, ó, todos esses elementos, todos esses pares aqui, né? Pode-se dizer. Vou até marcar aqui, serão todos esses pares que podem, olha que legal, que podem ser vistos aqui, nessa parte aqui, tá certo? Todos os pares que podem ser vistos nessa parte. Ok aí? Então, isso, gente, que é um produto cartesiano, nada que mais é do que combinar, ó. Eu combinei todos os elementos, ó. Se você olhar aqui as flechas, ó, 1 combinou com 1, 1 combinou com 2, 1 combinou com 3, 1 combinou com 4.
Olha as flechas azuis. 2 combinou com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. E olha as verdes. 3 combinou com 1, 3 combinou com 2, 3 com 3, 3 com 4. São todos os resultados aqui dos pares ordenados, tá certo? Desse produto cartesiano e desses dois conjuntos. Beleza? Acho que qualquer dúvida aí, no decorrer a gente pode ir tirando, tá? Mas nós vamos fazer... vamos representar esse produto cartesiano, mais uma vez aqui, por meio desse diagrama de flechas, tá? E por meio também, nesse caso aqui, por meio também no plano cartesiano, plotar ele no gráfico mesmo, esses dados. Então, bora lá. E ele diz o seguinte, ó, considerando os conjuntos, ó, conjuntos A, tá? Vou até grifar aqui. E o conjunto B, tá? Quem é o conjunto A? O conjunto A é 1, 2, 3. Eu até vou representar logo por diagrama de flechas para ficar mais fácil. E quem é o conjunto B? O conjunto B é 4 e 5, tá? Nesse caso, ele quer, nessa página 39, ele quer saber esse produto cartesiano aqui, de A cartesiano em quem? Em B. Então, se é A cartesiano em B, é A vezes B. Quem vem primeiro, gente? A. Então, por isso que eu coloquei A aqui como o primeiro conjunto. Se não fosse A, se fosse B, eu teria que colocar B. Quem é o segundo conjunto? B. Então, os primeiros elementos serão formados o quem? Pelo conjunto A, tá certo? Nesse caso aqui, é a mesma ideia que eu falei anteriormente, é só combinar. Olha só, o primeiro elemento de A, olha essa flecha vermelha, ele tá combinando com todos os elementos de quem? De B. Então, eu formei, ó, pares cartesiano, 1 e 4, botei aqui, ó, 1 e 4, tá? 1 e quem? 1 e 5. Coloquei aqui 1 e 5. Já formei meus dois pares. Tem mais algum elemento de B que faltou? Não. Combinei com todos? Combinei. Então, nós vamos para o segundo elemento. Olha, representada pela flecha azul. 2. 2 e quem? 2 e 4. Coloquei aqui, tá? 2 e quem? 2 e 5. Coloquei 2 e 5 aqui, tá certo? Por último, sim, tem mais algum elemento para combinar? Não. Então, nós vamos para o último elemento aqui de A, que é o primeiro termo, tá? É o primeiro conjunto que é composto pelo primeiro termo. E o segundo conjunto pelo segundo termo, segundo elemento. Então, 3, formei com quem? 3 e 4, ó, coloquei 3 e 4 aqui. 3 e 5, coloquei 3 e 5 aqui, beleza? Depois que eu formei, aqui é só a gente seguir para o plano cartesiano. Você tem o eixo X e tem o eixo quem? Y. Nesse caso, nós vamos plotar aqui no gráfico. Eu quero as coordenadas 1 e 4. Lembrando que se eu formei coordenada, gente, eu formei quem aqui? Valor, quem vem primeiro? É o valor de quem? De X. E depois, quem é que vem o valor de quem aqui, gente? Y, tá? Então, X e Y, X é o primeiro elemento, Y é o segundo elemento. Então, é só seguir essa ideia para todos os pares aqui formados, tá certo? Por esse produto aqui cartesiano. Então, bora lá. 1 e 4 quer dizer que X vale 1, ó, X vale 1, tá? Vou até colocar, X vale 1 e Y vale quanto? Vale 4. Pronto. Ó, seguir 1 e 4, tá certo? Primeiro ponto aqui. Quem é o segundo? Segundo par, 1 e 5. Então, X vale 1 e Y vale quanto? 5. Formei meu segundo aqui, tá certo? 2 e 4, e assim sucessivamente, ó. 2, com X vale 2 e Y vale quanto? 4. Lembrando que todos são positivos, então o meu gráfico só ficará concentrado nessa parte aqui, onde o X e o Y são positivos. Então, nesse caso aqui, ó, 2 e 5. 2, ó, segue o cursor aqui, 5. 3 e 4. Então, aqui, ó, 3, seguindo o cursor aqui, 4. 3 e 5, 3 e 5. Então, eu formei, ó, tá? Lembra que é produto cartesiano? Então, a partir da multiplicação, você tem um produto. Mas esse produto é cartesiano porque você formou aí os pares, tá certo? Pares ordenados, tá?
Nesse plano cartesiano você conseguiu plotar, tá certo? Então, nós vamos seguir aqui para... nós vamos seguir para uma atividade na página 47, atividade para a sala, como exemplo aí do que a gente viu agora de produto cartesiano. É a segunda questão. Ele fala o seguinte, tá? Considere o produto cartesiano A vezes B igual... Lembrando, ó, agora aqui ele já vem diferente, tá? Como assim, professora? Nesse caso aqui, ele já deu o resultado do produto, ó. Considere o produto cartesiano. Ele não tá mandando você achar, não, tá? Ele já deu. Ele diz que A vezes B é igual, ó, A vezes B é igual a menos 2 e 4, menos 2 e 6, 1 e 4 e assim sucessivamente, tá? Tabule os elementos dos conjuntos A, B e B ao quadrado e depois calcule número de partes do conjunto. Lembra o número de partes conjuntos? Que é o número lá do conjunto 2 elevado a n. Lembra? Nós vamos recapitular, esse é o capítulo 1. E número de partes de B. Lembram lá? Então, vamos com calma. Ele primeiro quer que você ache o conjunto A. Ué, professora, é possível achar o conjunto A? Sim. Super possível achar o conjunto A. Por quê? Se é A vezes B, quem vem primeiro aqui, gente? Não é A? Se é A vem primeiro, quer dizer que os elementos que compõem o conjunto A são... Quer dizer que os elementos que compõem o conjunto A são formados pelo primeiro ou segundo elemento dos pares ordenados? Pelo primeiro elemento, ó. Menos 2, 1... Ó, 1, 3, 5, 5. Pronto. Quem são os elementos do conjunto A? Menos 2, 1, 3 e quem? E 5, tá? Por que que você sabe isso? Porque ele diz que isso aqui é um resultado do produto cartesiano, ó. A vezes B. Se A veio primeiro, quer dizer que nos pares ordenados, todos os elementos que vêm primeiro, tá? O valor de x primeiro, eles são formados pelo conjunto A. Ah, professora, por que eu não coloco menos 2, 1 e 1? Lembra lá na pasta de conjuntos que eu falei no primeiro capítulo? Não há necessidade de repetir elementos, lembra? Lembra que o conjunto só é formado ali, se eu tenho menos 2, eu só preciso repetir ele uma vez. Não há necessidade de repetição, tá? Porque o elemento ali, o número ali já está sendo representado. Então, bora lá. Pronto, já matamos aqui a primeira questão. Nós vamos para a segunda, ó. Eles querem um elemento do conjunto B. Opa! Se aqui é A vezes B, B veio em segundo, ó, gente. Quem são os elementos formados por B? Todo mundo que está em segundo lugar, tá? Então, quem esteve em primeiro lugar foi representado aqui, ó, no A. E quem está em segundo vai representar em B. Quais são os números que representam o segundo lugar? 4, 6, ó, que é 4 e 6. 4 e 6. Eu tenho que colocar 4 e 6. Preciso colocar 4 repetidamente? Não. Quais são os números que representam o segundo lugar? Ó, 4 e 6. Então, eu já formei, ó, já respondi isso aqui, conjunto B, tá certo? 4 e 6 já tá respondido. Bora lá. Terceiro, B ao quadrado. O que é B ao quadrado? Eu até coloquei aqui, ó. Gente, B ao quadrado é B vezes B, tá? E como é que eu faço B vezes B? Aqui, ó, a gente já sabe quem é o conjunto B. Quem é o conjunto B que nós determinamos anteriormente? 4 e 6, formado pelos números 4 e 6, tá? Então, ó, bora lá. Então, se é B vezes B, ó, B, 4 e 6, B, 4 e 6. Então, bora lá. Como é que a gente forma aí o produto cartesiano de B e B? Você vai combinar o próprio B com o próprio B. Como assim? Bora lá. Quem é o primeiro elemento aqui? 4. 4, você vai combinar com 4 e depois vai combinar com quem? Com 6, ó. 4 e 4, 4 e 6. Coloquei aqui a resposta, tá? Bora lá, quem é o segundo elemento? 6. 6 você vai combinar com quem? Com 4 e 6 com 6. 6 com 4, 6 com 6. Pronto. Esse aqui é o resultado de B ao quadrado, que é B vezes B, e é um produto cartesiano.
de B com B, ou seja, os dois conjuntos iguais. Por último aqui, ele quer essa parte aqui, ó, número das partes de A com o número das partes de B. Gente, você lembra isso que quando eu coloco o número das partes dos elementos, significa subconjuntos que podem ser resolvidos. Isso, para quem quiser retomar aí, é só ir lá no capítulo 1, página 6, que eu já dei isso em sala de aula. Como é que eu faço para achar as partes de A? Lembra? É 2 elevado a N. Quem é N? N é o número de elementos que tem no conjunto quem, gente? No conjunto A, beleza? Então, aqui, ó o que ele fez. Número de partes de A é 2 elevado a 4, tá? 2 elevado a 4, de onde vem esse 2? 2 elevado a N. Quem quiser recapitular, vai lá na página 6, o capítulo 1, que eu já expliquei isso. Se é número de partes de A, quer dizer que eu preciso contar quantos elementos tem em A. Quantos elementos tem A? 1, 2, 3, 4. Então, esse N aqui vai ser 2 elevado a 4, tá? Mais N partes de B. Quem é parte de B? Tem que ser 2 elevado a N. Então, 2, quantos elementos tem em B? 1, 2. Então, 2 elevado a N, 2 elevado a 2, tá? Então, 2 elevado a 4 é 2 4 vezes, mais 2 elevado a N, resposta 20, tá? Então, número de partes de A, número de partes de B. Beleza? Essa parte aqui é só recapitular lá, que tem essa formulazinha para formar os subconjuntos que eu já expliquei. Beleza? Então, vamos prosseguir. Olha só, antes de falar um pouco sobre a diferença entre relação e função, eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre domínio e contradomínio. Essa parte ela é bem importante, porque quando eu falar lá imagem, domínio, contradomínio, eu já quero que vocês entendam o que eu estou falando, tá? E depois nós vamos saber distinguir o que é uma relação e o que é uma função. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo de relação e função simultaneamente, tá? Eu quero também enfatizar com vocês o seguinte, nesse caso aqui, nós temos duas variáveis, x, tá bom? E y, tá certo? Ô, professor, esse x e y está relacionado lá com o meu plano cartesiano? Sim, está relacionado, tá certo? É um em função do outro. Quando eu falo função, eu vou explicar isso lá detalhadamente. É função em relação a quê? A quem? Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? X é uma variável independente, ou seja, ela não depende de nada, tá? Ela é exclusiva, ela manda, ela é independente. Você pode atribuir qualquer valor a ela, tá bom? Agora, y não. Y, ela é uma variável dependente. O que é dependente? Ela vai depender. Depender de quem, professora? Ela vai depender do valor de x que você vai atribuir, tá certo? E aí, nesse caso, nós podemos representar uma função ou uma relação f de x, ó, uma função igual a quem? F de x eu também posso dizer que vai ser igual a y, tá certo? Então, às vezes você vai se deparar lá na frente, f de x igual a 2x, ou y igual a 2x, é a mesma coisa. Então, f de x é igual a y. Nesse caso aqui, eu escolhi um exemplo, y é igual a 2 vezes x, tá certo? Então, quem é a minha função? Eu posso dizer que f de x é igual a 2 vezes x ou y é igual a 2 vezes x. Isso a gente vai estudar com mais detalhe lá na frente. Então, nesse caso, foi escolhida essa função aqui. Só para vocês entenderem que eu quero agora demonstrar o que é domínio, contradomínio, o que é imagem. Nesse caso aqui, se eu estou falando de x, que é independente, y, então, ó, o valor de x, ele sempre vem primeiro, tá certo? Mesmo independente do conjunto que seja, tá certo? Quando você diz que esse conjunto é um conjunto A, esse vai ser o valor de x. Só que se você disser para mim que aqui não é o conjunto A não, professora, aqui é o conjunto B. O conjunto B, então, vai ser o valor de x. O que eu quero que vocês entendam é que independente, ó, só voltando, tá vendo aqui B e B, quem é o conjunto X? B. Nesse caso, como eles são iguais, deixa eu só voltar aqui, ó.
A, quem são os valores de X? É A. Quem são os valores de Y? B, tá? Então, vamos seguir aqui. Nesse caso, os valores de X, eles, o conjunto que tem os valores de X é formado por 0, 1, 2, 3 e 4, tá? O conjunto Y aqui já é formado por quê? Por 0, 2, 5, 7, 8, 1, 2, 4, 1, 5. Tem vários números aqui, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que o valor de X sempre vai ser o conjunto de partida. Então, quem tiver presente no conjunto partida sempre terá os valores de X, tá? E isso nós vamos chamar de domínio. Então, posso fazer essa relação para qualquer um, professora? Pode, tá bom? O primeiro conjunto sempre será o conjunto de partida e sempre terá os valores de domínio, tá bom? Por quê? Porque valor de domínio é relacionado com X ou com Y? Com X, tá certo? Agora, bora lá, contradomínio, Y, tá bom? Nesse caso aqui, ó, conjunto de chegada. Esse conjunto de chegada sempre vai ser atribuído a Y, que sempre vai ser atribuído ao contradomínio, tá claro? Como assim, professora? Vamos seguir aqui, ó. O que é domínio? Domínio são todos os valores de X que foram utilizados nesse exemplo. Por exemplo, quem é o domínio de F? Ó, todos que foram utilizados. Vale ressaltar isso, tá bom? Então, são os valores de X que foram utilizados. Quem são os valores de X que foram utilizados? 0, 1, 2, 3, 4. Então, quem é o domínio? 0, 1, 2, 3, 4. Professora, se aqui tivesse um número que não foi utilizado, ele seria domínio? Não. Aí, isso eu vou explicar lá na frente, tá? Ele seria um domínio, não seria um domínio, tá? E isso aqui seria uma relação que eu vou explicar futuramente. Bora lá. Quem seria contradomínio? Todos os valores... Ó, gente, contradomínio são todos os valores do conjunto de chegada. Mesmo aqueles que não foram ligados. Aqui, eles não fazem exceção. O domínio, ele faz exceção. Tem que ser só aquele que foi ligado, tá? Agora, o contradomínio não, ele não faz exceção. Pode ser todos os valores do conjunto de chegada, tá certo? Ou seja, todos os valores que estão em quem? Em Y. Olha que maravilha. Vocês nunca vão errar contradomínio, porque vocês não precisam saber quem é que ele liga ou deixa de ligar. Não, são todos. Quem são todos os elementos que estão no conjunto de chegada? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. São todos. Todos aqueles que receberam seta ou não, foram ligados ou não, todos pertencem ao contradomínio, beleza? O que é a imagem? Imagem agora a imagem, ela é seletiva. Olha o que diz. Os valores que estão no conjunto de chegada, tá bom? A imagem também eu vejo só no conjunto de chegada. Então, são todos que estão chegando no conjunto de chegada, que é os valores de Y, e que estão ligados aos valores de quem? De X. Ah, agora a imagem, ó, contradomínio é o povão, ó. Ele põe todo mundo. Contradomínio é todo mundo, pobre, rico, tá? Agora a imagem não, gente. A imagem ele vai selecionar o rico do pobre. Então, bora lá, ele selecionou. Ele selecionou quem? Aqueles que você conseguiu transformar por sua função. Como assim, professora? Olha só, lembra que os valores de X é independente? Então, eu escolhi, ó. Eu escolhi 0, 1, 2, 3, 4. Olha o que aconteceu. Acompanhem comigo. Quem é a função? Y é igual a 2 vezes X. Lembrando que Y aqui são X transformados. Como assim? Vamos achar o valor de Y a partir do valor de quem? De X, tá? Lembrando que X é independente e Y é dependente. Então, bora lá. 0. 0 é o primeiro elemento. Se você pegar esse 0 e colocar nesse valor de X, 2 vezes 0, a resposta dá quanto? Dá 0. Então, quando X for 0, o valor de Y vai ser quanto? 0. Pronto, liguei, tá? Então, eu posso dizer que X
o domínio aqui que foi ligado, tá? O valor de x, ele tem uma imagem. Qual é a imagem dele, gente? É 0, tá? Por isso que aqui, ó, 0 passa a ser imagem. Vamos pro próximo. Quem é o próximo valor de x? 1, tá? No lugar desse x aqui, ó, vou até colocar de vermelho. No lugar desse valor de x, eu gostaria que vocês colocassem o valor de 1. Então, 2 vezes 1 dá quanto, gente? 2. Então, quando esse valor de x for 1, tá? O y vai valer quanto? O y vai valer quanto? 2. E assim sucessivamente. No lugar do x, bora colocar agora o 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, quando o x valer 2, o y vai valer quanto? 4. Bora agora achar o valor de y quando x for 3. 3 vezes 2, 6. E por último aqui, ó, quando x for 4. 4 vezes 2, ó, 8. Então, quando x for 4, o y vai ser 8. Beleza? Então, nesse caso aqui, gente, a imagem, ela será todos os valores? Não. O contradomínio, sim. Agora, a imagem, somente aqueles que foram transformados, o x, né? Aqueles que receberam a seta. Nesse caso, quem que são? Ó, 0 que recebeu, tá? Quem mais? 2, ó, 4. Quem mais? 6 e 8. Então, ó, somente eles serão a imagem, tá certo? Dessa função. Então, isso aqui é só para uma introdução que eu quero que vocês saibam. Bora lá. O que é domínio? Os valores de x ou de y? De x, tá? Os valores de x é conjunto de partida ou de chegada? Partida. Quem é contradomínio? São todos os valores de y? Não. São sim ou não? O contradomínio são todos os valores de y? Sim ou não? Sim, tá? São todos os valores aqui. Nesse caso, conjunto de quem? De chegada. Não tem exceção. Rico e pobre, tudo misturado. Agora, a imagem não. A imagem somente aqueles que receberam setinhas, ó. Aqueles que passaram por essa função e tiveram resposta, tá certo? Então, vamos seguir e nós vamos entender aqui a diferença entre relação e função,